Ah, o balanço de cores não tá tão legal. Oh, dear lord. Ah, agora tá muito claro. Eu não consigo. Eu... Olá. Eu pensei em gravar esse vídeo só pra falar. Eu não planejei muito bem. Esse negócio de quarentena não tá fazendo muito bem pra ninguém, né? Tô com a camisa aqui de Call of Duty. Eu só precisava falar de algumas coisas. Nada de muito específico, alguns assuntos, alguns temas bem pessoais. Não quis nem preparar a câmera pra isso, estou gravando com webcam. E aí, como é que vocês estão? Eu. Eu não sei dizer como é que eu tô. É estranho. Eu não consigo definir qual que é o meu estado nesse momento exatamente. Eu tenho alguns momentos que eu sinto que eu tô bem, tem outros momentos que eu sinto que eu tô muito mal. Mas tem alguns outros estados que eu simplesmente não sei dizer. E eu fico com uma dificuldade imensa de simplesmente entender o que é que eu tô sentindo. E isso me faz perder muito tempo. Eu perco muito tempo pensando sobre isso. Eu não tô enquadrado, né? Eu não vou nem editar esse vídeo, eu vou só falar e espero que fique minimamente compreensível. Meu boné é bonitinho. Mas é. Eu acho que esse negócio de ficar de quarentena é extremamente desgastante. Isso é meio óbvio, né? Eu acho que todo mundo sabe disso. A priori parece algo extremamente simples ficar em casa. O que é ficar em casa, né? Qual que é a grande dificuldade em ficar em casa? Não tem problema nenhum em ficar em casa, é simples. A gente sempre está em casa. É, só que quando a gente fica em casa por agosto, 5 meses. Completou 5 meses que eu estou em casa, tem 3 dias. E eu não vou mentir, eu saí algumas vezes. Eu fui no mercado e outras vezes eu não precisava sair, mas eu saí. Quer dizer, não precisava do ponto de vista, né, do que foi definido nas diretrizes foram definidas como coisas essenciais para se fazer. Mas a maioria das pessoas acha que eu sou uma pessoa extremamente retraída e talvez até antissocial, mas eu não sou. Eu talvez seja. Talvez não. Eu sou apenas um introvertido. Eu penso muito nas coisas que eu vou falar se eu preciso falar. Eu costumo mais ouvir e na maioria das vezes eu interajo pouco. E eu demoro para pegar ritmos das conversas. Mas isso não quer dizer que eu não goste ou não sinta falta de desse tipo de coisa, né? Dessas relações. E eu sinto bastante falta disso. Eu eu me sinto bastante sozinho às vezes. E e é basicamente isso, that's fucking it. Aí eu me sinto sozinho às vezes e eu simplesmente não sei como lidar com isso. Eu acreditava, assim, bem no começo, quando eu tava muito mais otimista, que seria uma boa oportunidade. É, inclusive era algo que eu já tava fazendo no começo desse ano, né? Eu já pensava em 2020 que eu iria passar mais tempo sozinho, por outros motivos, não relacionados à quarentena. E eu já meio que já tava começando a fazer isso, né? Eu já tava começando a sair mais sozinho e tal, fazer minhas coisas sozinho. Eu sempre gostei de fazer as coisas acompanhado. Não tanto pela companhia em si. Às vezes, muitas vezes pela companhia, mas eu gosto muito de fazer as coisas acompanhado porque eu gosto de falar o que eu estou pensando. Eu não gosto só de pensar nas coisas.
Porque se eu só penso nas coisas, eu sinto que elas ficam acumulando e acumulando e acumulando. E aí chega um momento que eu fico simplesmente maluco. E uma das formas que eu encontrei há um tempo atrás de estar evitando que esse tipo de coisa acontecesse era de escrever. Eu tenho. Eu não sei onde tá agora, mas eu tenho. Ah, tá aqui. Tem uma espécie de agendinha que eu escrevo. Porque sempre que eu saio, eu simplesmente escrevo o que eu tô vendo. Tipo, olha só que legal, eu vi uma pessoa andando com um cachorro. E aí eu fico pensando, refletindo sobre andar com um cachorro, basicamente. Eu, eu gosto de. Eu não sei se eu gosto, mas é algo que parece muito natural pra mim. Pensar nos porquês das coisas simples da vida e também nas coisas mais complexas. Mas mais do que gostar de pensar sobre, eu gosto de falar sobre. E de ouvir a opinião das pessoas sobre. E de saber se elas concordam ou discordam comigo, ou se elas já pensaram nisso também. Só que ficar dentro de casa não me impede, obviamente, de ter pessoas pra falar, né? Eu tô sempre conversando com meus amigos no Discord, mas me impede de praticar essa observação que eu pratico, de olhar as coisas, de pensar os porquês. Isso simplesmente não existe mais. Eu não consigo simplesmente ficar aqui olhando pra janela. Eu posso ficar, sei lá, espionando meu vizinho. Não tem lógica isso. Na rua não acontece muita coisa. E eu já tô habituado com algumas coisas que acontecem aqui. Então, essa falta de acesso a novos ares e ambientes e perspectivas é muito desestimulante, porque pra mim não faz sentido eu em minha condição de racionalidade não poder exercitá-la. Simplesmente não faz sentido. E é bastante estimulante. Eu tô bem desmotivado ultimamente. Ficar dentro de casa é um bloqueio criativo, tem sido um bloqueio criativo considerável pra mim. E além disso, obviamente, estou consumindo uma quantidade absurda de informações, né? Que também é outra coisa prejudicial. Essa semana eu decidi dar uma parada nas minhas redes sociais, que eu tenho esse probleminha de burnout. Pra quem não sabe, burnout é quando você quando você se sente. Como que eu posso explicar burnout? Burnout é como. Imagine que para cada informação, para cada atividade que você faça, você adicione uma. Você adicione um livro na sua mão. E burnout é basicamente quando você já tem tantos livros na sua mão que você não consegue mais andar. Então é basicamente assim que eu me sinto. Eu comecei a passar muito tempo em redes sociais, algo que eu não fazia. E E, e o burnout veio. Eu não me sinto bem. Para cada coisa nova que eu vejo, eu me sinto como se fosse um peso nas minhas costas, sabe? E burnout é uma coisa muito perigosa. Não do ponto de vista, sei lá, não é como se, sei lá, eu tivesse deprimido. Não, burnout eu me sinto cansado. E é perigosa do ponto de vista. Eu sou um estudante, né? É, e talvez em breve um profissional. Então, o tipo de trabalho que eu provavelmente vou ter é um trabalho que exige muito da pessoa estar sempre sabendo das coisas e sempre pronta para absorver coisas novas. Então, burnout é algo muito perigoso nesses casos, porque isso pode simplesmente significar meu fracasso. E burnout é algo que eu
não é a primeira vez que eu sofro de burnout, mas é a primeira vez que eu sofro de um burnout por condições externas. Eu já sofri de burnout algumas vezes, e das outras vezes foram maneiras completamente diferentes de se lidar, né? Hoje eu não sei como eu vou lidar com esse burnout, porque eu tô em casa. E o burnout veio do que basicamente é virado meu lazer. Então, teoricamente, eu não tenho exatamente um lazer agora. Mas a gente vai tentando. Eu fico pensando se eventualmente, né, a gente tem. O último vídeo que eu gravei foi falando que a gente tinha chegado a 100 mil mortes. Mas eu fico pensando se eventualmente a gente vai simplesmente completamente não ligar mais pra isso, né? Aos poucos isso já meio que tá acontecendo. Eu me sinto muito mal. É, diversas coisas acontecendo. Mas eu também sou uma pessoa que se preocupa bastante comigo, com minha saúde. E eu tenho medo, né? Eu tenho medo. E eu não sei até que ponto eu vou conseguir me reintegrar às atividades normais por agora, pelo menos agora em 2020, né? Mas eu fico nesse dilema, eu tô sofrendo de burnout, eu tô com bloqueio criativo já há semanas. Eu tô bastante desestimulado a fazer muita coisa. E eu não sei como equilibrar isso. Eventualmente vai ser exigido de mim sair de casa no dia a dia, né? Não, sei lá, ir ali na esquina comprar água, pão e voltar só pra respirar um pouco. E eu simplesmente não sei. E é um misto é desesperador pensar em. Normalmente costuma ser desesperador pensar em coisas maiores que você. Então, e é pior ainda quando essa coisa tá tão perto, ao mesmo tempo que tá tão longe. Tipo, você tá em casa, mas ao mesmo tempo, não sei. Seu vizinho pode pegar, sabe? Eu sinto falta dos meus amigos. Eu sinto bastante falta. De a gente se juntar e ver filmes até de madrugada ou não dormir e fazer umas comidas. É, a gente tá meio que num momento que a gente tá vivendo. O que tá dando força pra gente é a esperança de reviver memórias que nós tínhamos de pré-pandemia, de sair com nossos amigos, de ir no cinema. Pra mim nem tanto ir ao cinema, mas. Ou também na esperança de criar as memórias que a gente quis criar, mas a gente adiou. E hoje a gente tem esse pensamento de que nunca mais vai adiar nada, enrolar nada. Assim que as vontades surgirem, vamos simplesmente fazer, né? Porque nunca sabe quando a gente vai ficar 5 meses dentro de casa de novo, né? Então, é isso. Eu acho que eu não consegui falar muito do que tá passando pela minha cabeça, porque tá passando muita coisa pela minha cabeça. Eu só queria colocar essas coisas pra fora, porque eu não sei até que ponto alguém estaria disposto a ficar ouvindo isso. Eu não costumo ter conversas muito sérias ultimamente. Eu tive uma muito boa ontem de noite, na verdade.
Mas eu sinto falta de quando eu podia ao menos usar da minha presença pra impor as pessoas a diálogos que talvez elas não queriam ter, mas por educação elas ouviam, porque eu tô aqui, ele tá falando, eu vou ouvir ele falando.